Eu acho que a parte fundamental e eu acho que a mais gostosa de escrever o livro é reescutar todos esses clássicos no vinil, né? Você matou a charada. Você não imagina a delícia que foi ouvir essas músicas. Essa carga de valor, de transformação humana, eu vi meus alunos nascerem, assim. Isso, até hoje, acho que depois de um ano, eu ainda me emociono. E acho que pode passar, acho que minha vida inteira como professor, acho que eu vou continuar me emocionando, assim. Eu acho que a gente está no melhor momento da história do cinema brasileiro, na minha opinião. Assim, a gente está ocupando as salas de cinema no mercado nacional com comédias, que vendem muitos ingressos, que a classe média baixa vai ver, isso é legal. E a gente está bombando no circuito de arte. No meio também da sala tem uma coisa muito interessante, que tem um trabalho do Henri Sala, que são os tambores pendurados de cabeça para baixo, onde ele coloca as notas muito graves. O som como vibração faz com que as baquetas toquem. And I come to Brazil and I see people who are like me, you know, and I love it. So in a way, Brazilian people are not my people, but I feel very comfortable here, and I love I'm able to share what I do with like-minded souls. It's awesome. Eu surpreendi o sol antes do sol raiar, saltava as noites sem me refazer, e pela porta de trás da casa vazia Olá, boa noite. Boa noite. Inaugurada em 1938, a Vila de Casas, projetada por Flávio de Carvalho na região dos Jardins, teve o processo de tombamento arquivado e corre o risco de desaparecer. Pois é conhecida como Vila Modernista, ela sobrevive à especulação imobiliária, mantendo poucas características originais. O Flávio de Carvalho é uma pessoa muito importante na história cultural paulista, brasileira e também internacional. Flávio foi engenheiro, arquiteto, decorador, artista plástico, cenógrafo, estilista, figurinista, teatrólogo, pintor, desenhista, escritor, filósofo, antropólogo, performer, flash mobist, músico e outros. O interessante é que ele é, de formação, um engenheiro, calculista, mas assim que ele pôde, ele abandonou tudo isso e foi fazer aquilo que ele gostava, ou seja, arte de vanguarda. E eu acho que essa vila como um todo representa um pouco daquilo que ele queria dizer para a gente e que, no fundo, as características que ainda sobraram aqui, eu acho que a gente reconhece o Flávio de Carvalho. Essa é a qualidade da vila. Essa vila é importante principalmente porque ela trouxe para São Paulo uma nova forma de morar, né? Tanto que no lançamento da vila você tinha um manual, tipo de um manual do usuário para cada casa. Então o Flávio de Carvalho monta esse manual de uso da casa, no qual ele explica como é que fica lá dentro, como é que bate o sol e como é que é esse contato, que a casa é fria no verão e quente no inverno. Então vamos também relembrar um pouquinho como era esse projeto inicial, né? Eram 17 casas. Era uma área que o pai dele comprou justamente para serem casas de aluguel, para dar um rendimento para o próprio Flávio. Dentre os elementos que se destacam estão as janelas de canto, a utilização de elementos curvos, o pé direito duplo, as lajes planas utilizadas como terraço, a criação de fachadas duplas que contemplavam duas entradas, a utilização dos terraços como uma forma de interação do morador com a cidade e seus vizinhos,
além de janelas com tamanhos generosos. Mas ele é um conjunto de casas que se caracteriza mais pela diferença, não pela igualdade, porque cada projeto de casa é uma casa individualizada. Esta vila, assim como outras obras modernas, elas fizeram parte de um quadro especial na Lei de Zoneamento de 2004, que era o chamado quadro 6. E esse quadro 6 já dava status de tombamento, embora não tivesse ainda o estudo final de tombamento, mas ela já era considerada tombada. O DPH arquivou o processo, agora, se a gente não tem o tombamento, essas casas podem ser totalmente modificadas, é isso? Infelizmente. Por que esse processo foi arquivado? O conjunto todo em si do projeto original do Flávio de Carvalho, ele já está muito alterado. E quando você passa por ali hoje, você já não consegue ter mais a percepção da época em que ela foi concebida. E por isso que o Conselho decidiu pelo não tombamento da vila. Hoje tem poucas casas que ainda preservam as características originais, a maioria delas já foi bastante alterada e sim, com o não tombamento, o proprietário pode, enfim, fazer as modificações que quiser naquelas casas. Inclusive, se o proprietário quiser, ele pode recuperar a configuração original ou uma configuração o mais próximo possível do original. A questão aí é que ele não precisa passar pela aprovação dos órgãos de preservação. As videoinstalações sonoras do artista albanês Henri Sala estão no Instituto Moreira Salles, em São Paulo. É um convite a buscar novas sensações com a música. Essa exposição, ela se chama Um Momento Presente, é uma individual do artista albanês Henri Sala, aqui no Brasil, a segunda individual dele no Brasil, a primeira ocorreu ano passado no MS do Rio de Janeiro, e a gente está juntando uma série de trabalhos feitos na última década, basicamente, em que ele explora e trabalha diferentes dimensões do som, da música. De como a gente se relaciona com a música, de como a música é uma linguagem, como ela pode ser uma forma de comunicação e, sobretudo, ele parte da música para desconstruir linguagens e construir novas linguagens, novas possibilidades de comunicação, novas possibilidades de interação do visitante, do indivíduo com som e com espaço. Dizem que a música ela tem a capacidade de trazer o indivíduo para o momento presente. É uma das linguagens que faz mais com que a gente esteja conectado e concentrado no presente, sem estar preocupado com o que aconteceu, com o passado e com o que virá a acontecer. Então, essa intensidade que a música promove da sua relação com o aqui e agora interessa muito ao Henri Sala, e é por isso que ele vem trabalhando com som, com música nos últimos anos. No meio também da sala tem uma coisa muito interessante, que tem um trabalho do Henri Sala, que são os tambores pendurados de cabeça para baixo, onde ele coloca as notas muito graves, um alto-falante dentro do tambor, e faz com que a gente não ouve o que está dentro do tambor. O som como vibração faz com que as baquetas toquem, então não é alguém tocando o tambor, é o tambor tocando, fazendo as baquetas se movimentarem. E esses objetos pendurados, eles estão tocando também junto com os alto-falantes, junto com a música original e junto com essas notas repetidas que a gente ouve. É importante lembrar que o Instituto Moreira Salles é aberto ao público, a entrada é gratuita e que todos são muito bem-vindos aqui. E o Festival de Cinema de Berlim já anunciou 3 filmes brasileiros selecionados para a mostra
panorama do ano que vem. Isso até agora, não é? É, porque depois eles vão anunciando, né? Exatamente. São 3 documentários, não é, gente? O Carinha Ainus filmou os refugiados lá na Alemanha. O Kiko Goifman e a Cláudia Priscila documentaram a vida da performer, da atriz Linda Quebrada. E Luiz Moronhese morou durante um mês. Ficou por lá, numa aldeia indígena em Rondônia, para fazer o doc Ex-Pajé. O filme é sobre esse conflito, é sobre esse homem que vive esse imenso conflito entre essa pressão da evangelização, da cristianização, que é muito forte em todas as aldeias do Brasil, muito forte em cima dos índios, e a sua cultura milenar. Porque esse homem, ele viveu até os 20 anos de idade na floresta, isolado, num grupo. Ele se tornou um ex-pajé por causa da chegada da igreja evangélica, que criou uma certa pressão sobre ele. Ele era o centro da comunidade. A gente tem uma construção que foi construída de propósito sobre os índios, muito equivocada, de que eles são vagabundos, de que eles são pobres, não sei o quê. A gente fala tanto de Amazônia, mas a gente não sabe o que está acontecendo nessa Amazônia. Eles têm apoio do Google, eles têm apoio da Nestlé, eles têm apoio de vários para manter a floresta em pé, para lutar por uma... Então, eles são uma espécie de heróis. Estão o tempo todo sendo atacados por madeireiros, atacados por garimpeiros, ameaçados de morte. Mas eles são tão tranquilos e tão serenos. Então eu olhava, e o grupo, a gente olhava e falava, como é possível viver tão conflito, num ambiente tão tenso e de tão conflito e ser tão leve, tão harmônico com a vida, tão calmo. Kiko Goifman e Cláudia Priscila também vão estar em Berlim com a Linda Quebrada e com Bicha Travesti. Bicha preta, bicha preta. A música dela, aquele discurso antimachista, aquele discurso colocando a potência de uma mulher trans, negra, da quebrada. Não é um filme sobre a Lin, é um filme com a Lin. Então a Lin fez o roteiro com a gente, estava em todas as filmagens e depois acompanhou também toda a edição do filme. Eu fiz a minha música justamente como arma, pensando que o primeiro alvo era eu. A gente está fazendo cinema, né? Então, como traduzir também em imagens? Como não ser só o discurso, né? O discurso fortíssimo, importante, mas como construir imagens que representem desde essa dimensão política até a dimensão do afeto, até a dimensão da intimidade. A conversa dela com a mãe é maravilhosa. Esse é um exemplo assim, da importância de você pensar um filme junto com a personagem. Jamais a gente sugeriria dela tomar um banho com a mãe. Isso seria até violento pensar, né? Assim, não é comum tomar banho com a mãe. Então, ela sugeriu. E é uma situação do filme de puro afeto. Outro selecionado, a coprodução Brasil-Alemanha-França Aeroporto Central. O diretor Carinha Ainus falou com Metrópolis no início do projeto, quando estávamos em Berlim, ano passado. Na verdade, isso aqui era o maior aeroporto mais antigo da cidade, foi construído pelos nazistas na década de 30, era o maior aeroporto da Europa e há, sei lá, 5 anos atrás, mais ou menos, virou um parque. E, curiosamente, dentro dos hangares que estão lá atrás, virou um campo de refugiados, porque era um lugar que ficou vazio, como o aeroporto ficou vazio. São refugiados tanto da Síria, do Afeganistão, um pouco do Iraque, assim, e é uma cidade lá dentro, sei lá, tem 3 mil pessoas morando. Desses 3 documentários brasileiros selecionados, para você, isso quer dizer alguma coisa? Quer dizer alguma coisa sobre a produção nacional ou sobre as escolhas de Berlim? Eu acho que a gente está no melhor momento da história do cinema brasileiro, na minha opinião. Assim, a gente está ocupando as salas de cinema no mercado nacional com comédias, que vendem muitos ingressos, que a classe média baixa vai ver, isso é legal. E a gente está bombando no circuito de arte. Esse ano a gente teve um filme premiado em Cannes, que é o Gabriel e a Montanha, que foi premiado em Cannes. A gente está com 2 filmes na competição de Sundance, o festival mais importante dos Estados Unidos. São 12 filmes, 2 brasileiros. O Festival de Berlim talvez seja o festival mais político de todos. Então acho que é um lugar propício para essa discussão do corpo,
para essa discussão de gênero. E é muito legal também pelo documentário, né? Pelo reconhecimento do documentário como uma cinematografia importante. Por exemplo, o Espagé, eles não botaram numa mostra de documentário, eles botaram na mostra principal do Panorama junto com o filme de ficção. Eu sinto que tem essa ideia de desobediência interessa para Berlim, essa ideia política de desobedecer, num momento, inclusive, que o mundo está ficando muito carente. Senta, senta, senta e observa a tua destruição. O desenhista americano Dennis Cowan é um dos fundadores do Milestone Comics, que é um selo de quadrinhos que se preocupa em inserir personagens que representem as minorias no mundo dos quadrinhos. Ele esteve na Comic Con, aqui em São Paulo, e eu conversei com ele. It's important to meet the people who support your art and support your product and who believe in what you do. For me, it's significant because a lot of the characters I do are people of color. You know, Super Shock and Icon and Rocket and all that is black people. And I come to Brazil and I see people who are like me, you know, and I love it. So in a way, Brazilian people are not my people, but I feel very comfortable here, and I love I'm able to share what I do with like-minded souls. It's awesome. You said in an interview that you imagined when you were kids that everybody that worked in comics were white people. Right. and now, do you think that this kind of thing have changed? Yes. There are more artists and writers of color now. But the people running things, the editors, the executives, that's where you need more change. That's where you need more diversity. And that hasn't happened yet. What's your name? Django. Then you're exactly the one I'm looking for. Hey, no sale. Recently, you've worked in a graphic novel version for Tarantino's movie Django Unchained. I did Django Unchained with my partner Reggie Hudlin, and Reggie was a co-producer on the movie and wrote the comic book with Quentin Tarantino. And what we ended up doing, people don't know this, the Django graphic novel comic book is the original shooting script. What ended up on film is 2.5 hours. The original script is like 4 hours long. We drew the original script. So if you want to see the unedited movie, you got to buy the graphic novel. You can see the whole thing. What was the importance for you as a kid of Black Panther and now as a professional? The Black Panther was the first black superhero I ever saw. First comic book I ever read was Fantastic Four 52, I think, and it was starring the Black Panther, and the Black Panther's whole mission was to beat up the Fantastic Four. Now, they'd already beaten Galactus. They'd already beaten World Eaters, but they couldn't beat the Black Panther. And that was the best to me, so I had to have that book. And I think, in a way, that's what started my whole obsession with comics. I'm very excited about the movie coming out. I'm like, just like every other person, I'm gaga. The more characters of color and the more characters that we can do that are minority characters or represent people who are not represented in comics, it's very powerful for us, because once you see yourself in the media, you see yourself on the big screen, you see yourself in the movie, you see yourself in comic books, it gives you a very different sense about what you can be in your life and how society looks at you also. I waited my entire life for this. The world's gonna start over. I'ma burn it all. What happens now determines what happens to the rest of the world. Uou! É bom lembrar que Pantera Negra estreia no ano que vem, em fevereiro. Vai ser o primeiro filme de super-herói do ano. De muitos, né? De muitos que vem por aí. E no Metrópolis, o que vem por aí, Cunha? Olha, daqui a pouco a história do samba canção pesquisada pelo Zusa Homem de Melo. Que maravilha. Só música boa aqui, viu? E no estúdio a gente vai ter ninguém menos que Edu Lobo, ao lado de Mauro Senise e Romero Lubambo. Subi
dia na montanha, não como anda um corpo, mas um sentimento. Eu surpreendi o sol antes do sol raiar, saltava as noites sem me refazer, e pela porta de trás da casa vazia eu ingressaria e te veria confusa por me ver. Nascido e criado nas boates cariocas, o samba-canção foi um estilo musical pouco explorado, mas de fundamental importância na música brasileira. E depois de 13 anos de pesquisa, Zusa Homem de Melo traça um panorama do gênero no livro Copacabana, a trajetória do samba-canção. Tudo que eu tinha na vida perdi, quando perdi seu amor. O samba-canção sofreu uma espécie de desprezo por causa daquele negócio de dor de cotovelo, essas coisas. As letras de samba-canção, a grande maioria das letras de samba-canção, tem como temática o fracasso do amor. Ou seja, o samba-canção é a música dos perdedores, dos caras que ficam sozinhos na mesa de um bar com um copo de uísque, lamentando da vida. Não é o momento de esplendor do amor, não é. Esse esplendor do amor é o momento da bossa nova. E, no entanto, ele é a plataforma da bossa nova. Tão só, sem ninguém. O primeiro samba-canção é de autoria de Henrique Vogler e foi lançado numa revista, no Teatro de Revista da Praça Tiradentes, quando ainda o rádio não era o veículo de comunicação para os lançamentos de música brasileira. Ai, oi, eu nasci pra sofrer. Em termos de melodia, quando a gente fala de samba-canção, bossa nova e samba, quais são as diferenças? A diferença é que o samba-canção tinha procedimentos harmônicos e melódicos diferentes do samba, que gerariam justamente os da bossa nova. Quais são esses procedimentos? São, por exemplo, a mudança de tonalidade da primeira para a segunda parte. Isso não há em samba, em geral. E no samba-canção é uma das características que dá o tom da modernidade às músicas, às melodias, às criações. É de você que vem a minha inspiração. Eu acho que a parte fundamental e eu acho que a mais gostosa de escrever o livro é reescutar todos esses clássicos no vinil, né? Você matou a charada. Você não imagina a delícia que foi ouvir essas músicas. É a primeira gravação de No Rancho Fundo, um samba-canção de 1931, cantado por Elisa Coelho, e tem ao piano o próprio compositor, Ari Barroso. E ouça só o Vida de Bailarina, que era de um cara de quem eu me tornei muito amigo, que foi o Chocolate. E eu sou muito amigo da Ângela, até hoje. Olha que lindo. A cortina da vida da bailarina há de ver cheio de horror. Tem várias páginas sobre a Ângela Maria, como sei sobre Doris Monteiro, Dorival Caymmi, Noel Rosa. O livro é cheio de pequenas biografias desses nomes ilustres que fizeram a glória do samba-canção. Perdido de amor, perdido estou por você. O bolachão, como era chamado, né? E aí ele quebra, né? Ele não é inquebrável. Quer dizer, se você bater, pumba, tchau o disco. Não vou fazer isso de jeito nenhum para dar um efeito
circense? Não, não, não. Copacabana, princesinha do mar, pelas manhãs tu és a vida cantar. Hoje, o Metrópolis recebe no estúdio pela primeira vez um compositor brasileiro dos mais importantes e que a gente sempre quis ter aqui, Edu Lobo. Olha só, a notícia só melhora. Com ele, outros 2 músicos de tirar o fôlego. O saxofonista e flautista Mauro Senise e o violonista Romero Lubampo. Eles estão juntos no disco Dos Navegantes, lançado no ano passado. No álbum, o trio interpreta 11 criações de Edu Lobo. E rever o trabalho ao lado dos amigos deve ser bom, viu? Porque ouvir é maravilhoso. Navegar é preciso. É só meu, não vou contar. Só sei cantar, não sei rimar. Diaconia, renia, alegria, Maria fingia me amar. Fio, pavio, arrepio, não fio em juras de amor e de mar. Só sei cantar, não sei rimar. Sou remador, não sei remar. Medo, arremedo, rochedo, segredo, degredo de amor e de mar. Digo, maldigo, castigo, consigo, não sigo, persigo outro mar. Quem não encontra o seu chão faz seu castelo no ar. Digo uma palavra só pra ver qual é o seu gingado dobrado. Eu não sei falar do meu amor, sempre fiquei calado. É só meu, não vou contar. Só sei cantar, não sei rimar. Medo, arremedo, rochedo, segredo, degredo de amor e de mar. Digo, maldigo, castigo, consigo, não sigo, persigo outro mar. Quem não encontra o seu chão faz seu castelo no ar. Sentimento ninguém vê, o meu verso não revela, cancela, digo uma palavra só pra ver o requebrado dela. Digo uma palavra só pra ver o requebrado dela. Uau, Metrópolis! Esses meninos tão perigosos. Sempre, né? É bom, né? Não, meninos é melhor ainda. Muito obrigada pela presença de vocês, dos navegantes. Navegar é preciso, é isso, né? Vocês estão aí... Sempre. Nunca. E a música não deixa vocês à deriva, né? Não deixa, mas todo mundo sabe disso. Música é uma companhia constante, eterna. Importante.
importantes e das melhores que eu conheço. Melhor que música, talvez o quê? Os amigos juntos fazendo música? Aí sim, né? Com certeza. Amigos que fazem música, fazendo música. É muito bom. Bom, eu sei que vocês dois, Mauro, o Lobão se conhece 40 anos. Isso. 40 anos. Exatamente. Antes dele ir para os Estados Unidos, a gente já tocava juntos e tal. E foi sempre muito legal essa amizade. Ele mora há 33 anos, né? Foi 33 muito anos. Gravamos um disco em Nova York há uns 30 anos atrás, sei lá, nos anos 90. Paraty, um disco muito bacana. Lindo. Participação do Nilson Mata, baixista. E eu falei, Romero, a gente está precisando fazer um disco novo e tal, mas o Romero viaja o mundo inteiro, amanhã ele vai para a Grécia, depois está no Paquistão, não sei aquelas coisas. Almoça na China, janta em Paris. Exatamente. Mas aí conseguimos, fizemos um disco lindo, todo sentimento. Aí o Romero falou, Maurão, você que toca com o Edu há 1000 anos e tal, adoro o Edu, vamos chamar ele para gravar. Eu falei, lógico, o Edu é super relax. Você fez a ponte. Aí liguei pro Edu na mesma hora, lógico, tô louco para conhecer o Romero, eu gosto muito dele. Foi facílimo. Aí gravamos gravamos o Candeias e o Só Me Fez Bem. Duas músicas lindas, como tudo do Edu, né? Aí saímos para jantar, era aniversário do Romero. E resolvemos fazer o disco. Minha mulher fez a ponte, a Ana Luísa. Vamos fazer então. Eu disse, vocês estão tão empolgados. O Edu falou coisa linda, ficou tão bom, camerístico e tal. O Bruno Aguilar no baixo, o Mingo na percussão, o negócio. Cristóvão Baixo fechando o disco. Uau! Não, aí já é o nosso disco, né? Aí já é o disco. Mas eu estou dizendo o que deu o embrião, que era o do Romero. Que também é por coincidência a mesma turma. É a mesma turma. Aí, pronto, fechou. O Edu mandou no dia seguinte, vou mandar as músicas para vocês. O Romero já estava viajando, aí ele mandou 40 músicas maravilhosas, a gente ficou se falando por e-mail. O difícil foi escolher, né? E aí, você mandou 40 músicas. Por quê, né? Porque, não, quero começar desse princípio. 40 músicas. Como é que você pensou essas 40? O que você queria, Edu? Músicas antigas que eu já tinha feito, mas que não são conhecidas. Entendi. Não tinha nenhum hit. A ideia era essa, porque para grande parte do público, por exemplo, são músicas inéditas. Essa que a gente acabou de cantar, que eu acabei de cantar, e eles tocando, Gingado Dobrado, não é uma música conhecida. É um álbum, eu tava até pesquisando, é um álbum que de 70... Limites das Águas chamava o álbum. Exatamente, é isso, Suíte das Águas. Águas, 76, do Cacaso. Isso aí. Depois tem duas outras que são mais conhecidas e tal, para equilibrar, mas não tem nenhum... Não, você queria realmente... E aí vocês, a partir dessas 40, foram alinhavando essas 11 aí. Eu dei uma ideia, o Mauro deu outra. A gente gosta de tudo, né? A gente é tipo meio tiete do maestro aí, do Edu. O grande barato de se falar também é o seguinte, quando ele chamou para falar, eu não tinha conhecido pessoalmente o Edu. Entendi. Mas a vida inteira, desde que eu me conheço por gente, por músico, a gente ouve o Edu, aprecia. O Candeias mesmo é uma música que foi gravada nos anos 60. Eu, quando era pequeno, ouvi isso. E aí eu falei, puxa, Edu, se a gente pudesse pegar o Edu para esse disco, Mauro. Aí eu falei, dá para fazer o Candeias? Porque vem lá da minha infância. Quer dizer, são coisas assim, eu acabei de conhecer ele o ano passado, mas a gente já existe junto numa outra esfera há muitos anos, né? Que eu venho ouvindo. Claro, Mauro, você tem até um disco dedicado à obra do Edu, Casa né? Forte, você dá para dizer que você está bem familiarizado com a obra do Edu Lobo, claro, né? Todo músico tem que gostar do Edu. Tom Jobim, Edu Lobo, tem que gostar, porque o negócio é muito primeiro time, muito alto nível. Então, é fundamental. Quem gosta de Debussy tem que gostar do Edu Lobo, é o mesmo nível. Fazer esse disco, o trio aqui, fazer essas parcerias, vocês dois já têm discos gravados juntos. Na carreira de vocês tem parcerias importantes. Você tem disco com a Bethânia, você tem disco com o Tom. O que um músico ganha nessas parcerias? A música fica diferente? Quando você junta todo mundo... É uma delícia dividir o disco. Porque são 3 assinaturas. São 3 assinaturas. Quer dizer, todo mundo... Lógico, o Edu tem a super assinatura. Você dá um acorde, dá uma melodia, você sabe que é a música dele. Romero dá um acorde, você sabe que ele está tocando. Eu toco também, eu tenho a minha assinatura. Então é bacana, cada um coloca a sua assinatura. Ninguém está imitando ninguém. Então são 3 personalidades fortes ali. E tem espaço para todo mundo.
E a gente, quando concebeu o disco, nessa concepção de... Ele é todo camerístico, então aquelas composições do Edu mais lentas, mais tranquilas, tem tudo a ver, aquele solo delicado. Você tem que escolher muito bem as notas, não pode sair te jogando fora, nem o Romero, nem eu. Não é sair improvisando, jogando 1000 notas, não. Tem que escolher, porque as melodias do Edu, a composição é muito bem feita, tudo muito bonito, muito delicado, o acorde que cai a 13ª. Então, na hora de solar, você também... Aquele feijão já está muito bem temperado. Não pode jogar 3 alhos, assim, não é. Muito categoria. E não foi por acaso que a capa tem nós 3 na capa. Porque o disco é nosso, não é meu. É nosso. Nós 3, claro, com participações do Bruno Bruno Aguilar no contrabaixo, o Mingo, que fez uma faixa só, mas fez uma faixa só, e o Cristóvão Bastos, que fecha o disco só tocando uma música instrumental que eu fiz, chama Noturna. Eles tocam, eu não toco nada, eu fiquei ouvindo de longe. Edu, Mauro, Romero. Sim. Mais uma. Mais uma. O pessoal tá falando, ei, essa menina não vai parar de falar para eles cantarem? Vamos lá. Vamos. Como num romance, o homem dos meus sonhos me apareceu num dance. Era mais um, só que num relance, os seus olhos me chuparam feito um zoom. Ele me comia com aqueles olhos de comer fotografia. Eu disse cheese e de close em close fui perdendo a pose até sorrir feliz. E voltou, me ofereceu um drink, me chamou de anjo azul. Minha visão foi desde então ficando flu. Como no cinema, me mandava às vezes uma rosa e um poema. Foco de luz, eu feito uma gema, me desmilinguindo toda ao som do blues. Abusou do Scott, disse que meu corpo era só dele aquela noite. Eu disse, please, chale no decote. Disparei com as faces rubras e febris. E voltou no derradeiro show com 10 poemas de um buquê. Eu disse adeus, já vou com os meus numa turnê. Como amada esposa, disse ele que agora só me amava como esposa. Não como está, me amassou as rosas, me queimou as fotos, me beijou no altar. Nunca mais romance, nunca mais cinema, nunca mais drink no dancing, nunca mais cheese, nunca mais pelunca, uma rosa nunca, nunca mais feliz.
primeiro show com 10 poemas e um buquê. Eu disse adeus, já vou com os meus numa turnê. Como amar esposa, disse-lhe que agora só me amava como esposa. Não como está, me amassou as rosas, me queimou as fotos, me beijou no altar. Nunca mais romance, nunca mais cinema, nunca mais drink no dance, nunca mais giz, nunca mais pelunca, uma rosa nunca, nunca mais feliz. Uma rosa nunca, nunca mais feliz. Daqui a pouco, a retrospectiva do artista visual Rodrigo Andrade e o último episódio do Prêmio Arte na Escola Cidadã, que valoriza o ensino de arte e cultura nas escolas públicas do país. Onde é que está a presença da cultura africana e afro-brasileira? Para mim é um pouquinho triste, porque eu queria saber, queria contar para minhas filhas a trajetória da nossa família. Eu não sei nada. Eu pertenço a essa cidade, de fato. Que contribuições eu trago, que memórias existem nesta relação. Metrópolis de volta com artes visuais. Pela primeira vez, mais de 100 obras de Rodrigo Andrade estão reunidas na Pinacoteca. Vamos passear pela retrospectiva com o próprio Rodrigo. A exposição chama-se Pintura e Matéria. Eu acho que, digamos, o elemento matérico, o elemento da presença física da tinta nas pinturas, talvez perpasse toda a produção, mas de formas muito diferentes, né? Assim, até porque isso também foi alguma coisa que eu fui tomando, digamos assim, uma consciência maior, ter um distanciamento maior com o tempo, né? Essa aqui é a sala que eu considero o período jurássico da minha produção, do começo dos anos 80. Esses papel crafts com esmalte sintético foi a produção que marcou a Casa 7. Curiosamente, esses trabalhos, eles têm uma presença matérica mais reduzida, por conta da própria tinta esmalte sintético que não tem volume. Embora o papel craft, na parede, colocado cruamente, também chama por uma coisa material. Nessa sala está reunida uma produção de meados dos anos 90. Essa fase aqui também significou, depois de um bom tempo, um retorno a um tipo de pintura figurativa. Nessa sala estão as pinturas que foram produzidas recentemente, né, a partir de 2009. Pela primeira vez, eu usei fotografias como base das pinturas. Essa série tem como tema a noite. Depois daquele início dessa fase que é toda noturna, num certo momento, trabalhando com esse jogo entre ilusão e materialidade, eu senti falta de algo que era muito caro a mim nas fases anteriores, que era de cor. Então, uma pintura como essa, que é uma série que eu chamo de bicromias, apesar de usar fotografia, apesar de ainda ser muito atmosférica, eu acho que traz a cor para o primeiro plano. A ideia era um pouco reunir essa produção que há muito tempo, né, diríamos, ela nunca tinha sido vista junta, né, todas essas obras, desde os anos 80 até hoje. Então a gente tem desde as obras que participaram da Bienal de 85, quando ele tinha 20 e poucos anos, né, até as obras, por exemplo, como tem aqui nessa sala, que são obras de 2014. Durante toda essa última semana, nós mostramos aqui no Metrópolis iniciativas de professores que conseguem despertar os alunos para a arte, para a cultura, para a cidadania.
com projetos muito legais. Por isso, eles ganharam o Prêmio Arte na Escola Cidadã, que chegou à 18ª edição. E para encerrar essa seleção de histórias inspiradoras, a gente vai até Campinas, no interior de São Paulo, conhecer o trabalho do professor Rodrigo Neres com jovens e adultos. Eu penso que essa memória é apagada quando você não deseja que o outro se reconheça, né? E que ele tenha força para se posicionar, para questionar. Onde é que está a presença da cultura africana e afro-brasileira? Para mim é um pouquinho triste, porque eu queria saber, queria contar para minhas filhas, a trajetória da nossa família. Eu não sei nada. Eu pertenço a essa cidade, de fato. Que contribuições eu trago, que memórias existem nesta relação. Não tenho memória nem do parte da minha mãe e nem do parte do meu pai. A história da família se perdeu. E isso no século XX, com um preconceito tão forte, a única forma das pessoas se verem pertencendo à cidade de Campinas era negando a própria história. A gente percebeu que essa caminhada por alguns desses espaços do roteiro afro, ela seria um grande problematizador para a gente começar a discutir essa ideia de migração e de memória. Esse largo era um espaço de encontro. Em 1956, essa igreja foi demolida. Eu lembro, a igreja aqui era muito bonita. Eu posso cantar uma cantiga para o Duduá. E acho que o próprio espaço do Instituto Cultural Babatologia, ele é performático. Então não era só um espaço com peças expostas, era o espaço da presença. Estavam as peças africanas ali, com toda a sua força, explodindo diante deles. Uau, que lugar é este, professor? Isso é luta, isso é defesa. Defesa da história e da nossa cultura. Essa carga de valor, de transformação humana. Eu vi meus alunos nascerem, assim. Isso, até hoje, acho que depois de um ano, eu ainda me emociono. E acho que pode passar, acho que minha vida inteira como professor, acho que eu vou continuar me emocionando, assim. Ah, o Natal, Cunha Júnior. Ah, Natal chegando. Chegou, né? Vocês já estão se preparando para a ceia? Todo mundo tá preparado para a ceia já. É, né? para encontrar família, criançada. os amigos. Exatamente. E a gente aqui do Metrópolis quer deixar um presente para vocês. Não dá para colocar embaixo da árvore, mas é um presentão. Traz a árvore. Vamos deixar ali no cantinho do estúdio. Presente, olha. Presente mesmo, olha. Pela primeira vez, um dos maiores nomes da MPB no estúdio do nosso programa. Ah, é do Lobo. Acompanhado de duas feras, Mauro Senise e Romero Lubambo. Então aproveitem o nosso presente de Natal. Um beijo para vocês, um ótimo Natal e estamos de volta, hein? Na terça-feira? Terça-feira, logo após o Jornal da Cultura. Tchau, tchau. Te buscar porque, pensando em ti, corria contra o tempo. Eu descartava os dias em que não te vi, como de um filme ação que não valeu. Rodava as horas pra trás, roubava um pouquinho e ajeitava o meu caminho pra encostar no teu. Subia na montanha, não como anda um corpo, mas um sentimento. Eu surpreendi o sol antes do sol raiar, saltava as noites sem me refazer, e pela porta de trás da casa vazia eu ingressaria e te veria confusa por
por me ver, chegando assim 1000 dias antes de te conhecer. Subia na montanha, não como anda um corpo, mas um sentimento. Eu surpreendi o sol antes do sol raiar, saltava as noites sem me refazer, e pela porta de trás da casa vazia eu ingressaria e te veria confusa por me ver, chegando assim 1000 dias antes de te conhecer.